Dando sequência à série Mulheres Empreendedoras da CISP, estamos hoje com Elizabeth Aranha, a diretora da CISP mais jovem e empreendedora também, que vai conversar conosco num bate-papo super descontraído, né, Beth? Seja bem-vinda. Grata. Vamos lá. Bom, eu iniciei aí a minha vida no varejo quando praticamente eu nasci, né? Meu primeiro ano de aniversário foi no chão ali da onde era a rotisserie, né? Ali na Praça Santa Cruz. E aí eu nasci, né? Vendo meu pai, minha mãe trabalhando, então eu já fui assim sendo preparada para o empreendedorismo desde bem cedo, né? Então meu pai e minha mãe sempre foram uma inspiração para mim, assim, de empreendedorismo, de inovação, né, de muito trabalho. Mas meu pai sempre dizia que não era trabalho, assim, não era vida para as pessoas ficarem no comércio e pediu pra gente seguir adiante, né? Em 1998 foi minha primeira experiência profissional, minha primeira carteira assinada. Eu fui trabalhar como vendedora no Shopping Piracicaba, eu fui buscar trabalho. E aí trabalhei como vendedora, então ali foi assim um marco para mim no trabalho, né? Então carteira assinada, salário, aquela coisa toda, né? E já comecei a gostar um tanto do varejo. Porém, eu fiz um curso de recreação nessa época e aí comecei também a empreender com festas infantis. Olha. Na época nem tinha essa buffet infantil, organização de eventos. Então nessa época eu já organizei um tanto de festas aí de adultos hoje em dia. Então eu fazia toda a parte de recreação, o bolo, a decoração e foi uma experiência interessante. Por isso que eu escolhi o curso de Educação Física. Não sei nem se você sabia disso. Não. Eu fiz um ano de FEFISA, foi no ano de 2000, eu tinha 17 anos e fui fazer essa faculdade porque tinha a ver com lazer. Mas eu me frustrei, não era isso que eu queria. E em 2001 eu comecei comunicação social, que é a minha área, né? Assim, a minha essência é a comunicação, eu falo um tanto, sou geminiana, né? E aí me encontrei completamente. E aí eu, né, tive uma trajetória aí, bem interessante em multinacionais de bens de consumo. Trabalhei na área de trade marketing, trabalhei primeiro na Bacardi Martini, depois eu trabalhei na Kaiser, Souza Cruz, Ambev e Sagatiba. Então foi nesse período que eu pensei em fazer um intercâmbio, porque o que faltava no meu currículo era a fluência do inglês. E aí me preparei toda para fazer esse trabalho e eu engravidei, né? Engravidei de gêmeas no ano de 2006. E aí foi um desafio, né? Eu desisti dessa questão, óbvio, e fui ser mãe, né? Em 2007 eu fiquei o ano todo maternando, foi uma escolha minha, eu pedi as contas do meu trabalho, eu falei, não, eu quero eram 2 crianças, né? Não ia dar conta, assim, trabalhando e tudo mais, eu estava em São Paulo, e aí foi nesse momento que eu retornei para São Pedro, então fiquei aí por volta de 8 anos fora de São Pedro. E aí, em 2008, eu fui fazer meu primeiro MBA na área de marketing, porque eu já trabalhava nessa área, mas quando eu fui fazer a graduação não tinha cursos de marketing ainda. Então eu fiz publicidade e propaganda naquele período. Então me especializei nessa área de marketing em 2008, aqui na Unimep mesmo, e fui bater na porta da prefeitura para trabalhar com marketing. Porque não tinha também, nessa época, as empresas não investiam muito em comunicação. Então eu fui falar com o prefeito, que eu já estava especializada nisso, e aí fui ser assessora de comunicação da Secretaria de Turismo. E aí foi minha primeira experiência assim, com turismo, porém o turismo sempre permeou a minha vida, assim. Meu pai sempre entregou mapinha de turismo, a gente sempre dava informação turística no varejo, né, lá na rotisserie, porque independente dos trabalhos que eu desenvolvia, eu sempre estava dando um apoio ali para minha família, principalmente em feriados, em datas comemorativas, fim de ano, eu trabalhei a minha vida inteira, né, assim, eu fui ter um Réveillon fora da minha cidade já mãe, sabe, então a vida toda a gente estava naquele apoio familiar. E aí foi quando eu já iniciei participando do Conselho da Serra do Itaqueri, me integrei ao Contour, foi lá em 2017
e fui me integrando. Porém, trabalhando na prefeitura, a gente acaba virando uma vitrine assim, para o mercado. E eu fui convidada por um grupo de empresas aqui da cidade. Era um grupo de um hotel fazenda, um atrativo turístico, uma escola de turismo na época e um restaurante, para ser gerente de marketing. E aí eu decolei, né? Eu falei, agora conquistei o que eu almejava, que era a gerência, né, de marketing, e foi um período interessante. Porém, ainda eu tinha um sonho de atuar numa empresa específica, que é a Sadia. Então, para as pessoas aqui de São Pedro sabem que a rotisserie, ela começou lá em 76 com o nome Sadia, depois se tornou a Sadilar e, enfim, depois não podia mais usar esse nome, e aí a gente se tornou a rotisserie, mas ficou sempre a Sadilar, né? Sim. A Sadia, muita gente falava Sadia. Uma referência da marca Sadia em São Pedro. Exatamente. Né? Então eu tinha esse sonho, assim, meu pai também tinha esse sonho de eu trabalhar na Sadia, e aí surgiu pela terceira vez essa oportunidade de ir para a área comercial. E eu estava muito resistente, eu falei, não, agora eu já cheguei na gerência de marketing, como assim, né? Eu vou regredir. Não, eu escolhi pela terceira vez, assim, ter sido chamada pela Sadia a encarar esse desafio. E fui. Então recomecei a minha carreira em 2010, na Sadia, e fiquei lá por 5 anos, quase 6 anos, 5 anos e meio, e cheguei a ter uma equipe de 73 funcionários, cuidei de uma região de 30 cidades, e foi uma experiência incrível, principalmente em trabalho em equipe, gestão de pessoas, então foi bem interessante. Mas, né, chega uma hora que os valores, chega uma hora que a gente começa a perceber que algumas coisas do mercado corporativo e de bens de consumo já não estava fazendo sentido na minha vida. Então, Renata, foi um período assim que eu cheguei a ter uns conflitos de valores mesmo. Nossa, eu estou trabalhando numa empresa multinacional, que na época era Sadia, Perdigão e Batavo, eu cuidava de todas essas marcas, porém eu virei vegetariana. Então eu já não estava mais consumindo aquele monte de produtos embutidos que nem faz tão bem à saúde. E aí eu comecei a viver assim, um conflito interno. E eu resolvi... De valores, né? De valores. E aí eu resolvi empreender com a minha família. Né? Por mais que meu pai foi bastante resistente, ele não queria que eu desistisse da carteira assinada, plano médico, aquela coisa toda, eu senti que era o período de eu vir, de eu dar uma mão, da gente trabalhar essa questão da inovação na rotisserie, tanto é que a gente se tornou um restaurante nesse período. Sim. Eu também fui fazer meu segundo MBA nesse período, fiz a parte de trade, marketing e vendas, que é o marketing no varejo, então fui me especializar mais um pouco. E nesse período também eu fui convidada pelo Senac para dar aulas. Então dei o primeiro curso no Senac de marketing, dei gestão de carreira, curso de atendimento e recepção, eu dava algumas matérias de alguns cursos nessa área, né? Dei o curso de eventos também, porque todas essas empresas que eu trabalhei, a gente trabalhou bastante em organização de eventos no meio do trabalho, né? E daí eu fui empreender na rotisserie e foi assim uma experiência bem desafiadora, mas enfim, foi importante assim para o meu desenvolvimento profissional. Em 2020 foi quando, um mês antes da pandemia, a gente decidiu encerrar as atividades depois de 44 anos de empresa e foi um fechamento de ciclo mesmo. Meus pais sempre trabalharam bastante, a vida toda na verdade, então eles precisavam realmente se aposentar, descansar, e eu já estava trabalhando com produção de vídeos corporativos. Então foi interessante assim, essa transição, né, ainda como empreendedora para essa área da comunicação, que eu já estava trabalhando com isso. Fui gravar documentários, fui até o Xingu fazer um documentário, foi assim, apaixonante. E nessa época também eu já era diretora da CISP, eu entrei como segunda suplente na primeira gestão e já estava assim, participando da Serra do Itaqueri novamente,
voltei para o Contour. Isso que eu ia te perguntar, Sim. né? Atualmente você está se desenvolvendo, está desenvolvendo atividades na área do turismo. Sim. E eu gostaria de saber como é que você retornou para esse ramo mais profundamente. Então, ainda na rotisserie, eu comecei a trabalhar também nas feiras gastronômicas da Serra do Itaqueri, voltei a participar das reuniões, né, me engajar nessa questão do turismo. Como eu disse, o turismo sempre permeou assim a minha vida, mas eu não estava, acho que atenta mesmo que ali era o caminho que eu tinha que seguir, né? E aí nessa experiência de vídeos corporativos também trabalhei na Serra, né, nesse segmento, mas ainda eu estava num período de reconhecimento, né? Assim, o que eu vou fazer da minha vida? Fechei um ciclo, saí do mercado corporativo, não quero voltar para empresas de bens de consumo. E aí, né, o que eu vou fazer? Então eu fiquei também nesse descobrimento, né, do que desenvolver mesmo, assim, como que eu podia unir todas as minhas experiências num segmento que me desse satisfação profissional, né? Foi quando eu comecei a alugar minha casa no Airbnb. E aí fui conhecendo um pouco, voltando, né, a mergulhar nessa questão do turismo. E aí também começou a surgir os passeios, que o Airbnb, ele tem a vertente das hospedagens e tem a vertente das experiências. Os meus hóspedes começaram a pedir passeios na Serra do Itaqueri, aí eu comecei a fazer os passeios, foi tudo acontecendo. As coisas foram fluindo naturalmente, exatamente. E foi nesse período que surgiu o Tecer Conexões, que é essa marca aqui, que é uma aranhinha com uma lâmpada, né, que é a questão da luz, né, da ideia, e porque eu sou Elizabeth Aranha, então por isso que eu peguei o tecer, né, o tecer da aranha, e eu tenho uma habilidade, assim, de conectar pessoas. As pessoas me ligam porque querem, você conhece não sei quem, não sei o que lá, e eu gosto disso, eu gosto de fazer essas conexões. E aí também foi um período que eu iniciei meu autoconhecimento. Por esse conflito, né, de saber o que eu ia fazer da vida, eu mergulhei dentro de mim para compreender o que eu ia fazer, né? E aí surgiu o Tecer Conexões, e aí foi quando eu identifiquei o meu sonho, a minha essência, o que eu tinha que seguir, que era o turismo, né? Porque daí encontrou no turismo uma vocação. Uma vocação, exatamente. E foi tudo, assim, fluindo mesmo, como você disse. E eu fui estudar, né? Então, depois e durante a pandemia também fiz marketing digital. Então, fiz 3 MBAs na área de comunicação, mas agora eu tinha que me especializar em turismo. Estou estudando desde o ano passado guia de turismo lá no Senac. É até engraçado, eu encontro uns professores. Oi, professora! Eu falo, não, agora eu sou aluna. É gostoso, assim, estar nesse papel também, assim, conhecer pessoas. Eu adoro. Na verdade, todos os cursos que eu fiz, o foco principal era conhecer as pessoas, porque cada pessoa tem uma história para contar, né? Então a gente aprende tanto com isso. E aí, em 2022, agora, é a minha 3ª gestão aqui na Associação Comercial. Como diretora, né? Agora, diretora de marketing e comunicação. Na minha área, que eu sou especialista, né? Sim. Então, eu estou usando todas essas ferramentas, todos esses conhecimentos para unir forças para o turismo da cidade. Inclusive, eu tenho uma página no Instagram e no Facebook que chama Turismo São Pedro SP, então quem quiser pode estar seguindo a gente lá. Eu vou divulgando os pontos turísticos da cidade, eu converso bastante com os empreendedores. Eu também, nesse momento, faço parte também da Associação da Serra do Itaqueri como diretora também de comunicação, marketing e inovação. Acabei de assumir, né, esse outro desafio, né? E também, pareado a isso, eu também participo das reuniões do Contour, participo também das reuniões do Condema, porque o ano passado também comecei a participar de um projeto que chama Corredor Caipira, que é um outro projeto fantástico, que hoje eu estou também trabalhando voluntariamente como monitora para quem está chegando. Então, eu fiz o curso ano passado e agora eu estou acompanhando as novas pessoas, que chama Conectando Pessoas e Paisagens. Então, o objetivo de todos, né, de conectar as pessoas, de conectar a natureza, da gente fazer esse resgate mesmo com o meio ambiente, que tem tudo a ver com o meu trabalho. Sim.
Porque o meu trabalho de guia é de ecoturismo. Então eu visito cachoeiras, eu faço trilhas, mirantes, né, turismo de contemplação. E aí conto as histórias da cidade, né? Que tem um monte de história interessante aqui. E sou nascida aqui, né? Então... Isso é uma vantagem, né? Sim. Um ponto a mais. Muito bom, Beth. E com tantas mudanças de caminhos, de rotas, ajustes, transformações, que conselhos você daria para jovens que estão iniciando no empreendedorismo ou estão pensando em iniciar uma atividade empreendedora? Acho que a primeira coisa é vocês não terem medo de definições. Eu vou inteirar 40 anos esse ano, daqui a pouco. E assim, a vida é transformação, a vida é movimento. Então você vai reconhecendo, né? Então fazer esse mergulho interno mesmo, de sentir, né, no coração do que gosta de fazer mesmo, e não o que dá dinheiro, ou que hoje eu tenho menos dinheiro e sou mais feliz. Então são escolhas, né? Porque também as coisas vão acontecendo e hoje eu estou plantando sementes para colher lá no futuro. Então é essa dica que eu dou, esse conselho que Deus me permite, né, eu dar um conselho, mas seguir o coração. Seguir o coração e a essência mesmo, porque não adianta você fazer uma faculdade que não tem a ver com os seus valores, com o seu cotidiano, com a sua felicidade. Então é seguir o coração, com certeza. Então eu quero agradecer, Renata, essa oportunidade de estar dividindo com vocês aqui toda essa minha trajetória, que é um tanto assim cheia de movimentos, mas que me deixa assim realizada. E eu falei das minhas filhas também, né, que eu tenho muita gratidão porque eu aprendi um tanto, assim, hoje eu tenho 2 filhas adolescentes que estão estudando em Piracicaba também, se desenvolvendo, e elas também assim vêm trilhando esse caminho do autoconhecimento, então, que é seguir o coração.